Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima segunda-feira para todos nós, com a glória de Deus, amém? Amém. Vamos então a mais uma live de oração nessa segunda-feira, vamos meditar numa palavra de Deus, que é lá no livro de Mateus, Mateus capítulo 13, versículo 32, vamos ler o 31 e o 32, amém? Amém. Que fala do grão de mostarda. Glória a Deus. Glória Então, a Deus. vamos louvar o Senhor, depois nós vamos de oração e de palavra. A tua palavra nos conforta e nos traz paz, nossos corações. A tua palavra nos conforta e nos traz paz, nossos corações. A Bíblia é a palavra do Senhor. Leia sempre onde você for. Leia sempre onde você estiver. Louvemos ao Senhor todo o nosso amor. Louvemos ao Senhor todo o nosso amor. A tua palavra nos conforta e nos traz paz, nossos corações. A tua palavra nos conforta e nos traz paz, nossos corações. A Bíblia é a palavra do Senhor. Leia sempre onde você for. Pregue sempre onde você estiver. Louvemos ao Senhor todo o nosso amor. Louvemos ao Senhor todo o nosso amor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvemos ao Senhor com todo o nosso amor, amém? Vamos Amém. consagrar essa live ao Senhor. Amado Deus e poderoso Pai, consagramos este momento de oração, de palavra, de louvor, para exaltar, para engrandecer o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, venha guardando, protegendo, livrando cada vida que aqui está conosco hoje. Que elas sejam edificadas pela Tua palavra, fortalecidas, renovadas pelo Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém e Amém. amém. Amém, glória a Deus. Vamos lá Glória. então ler a palavra de Deus, capítulo 13 de Mateus, livro de Mateus, capítulo 13, versículo 31 e 32, que diz assim: E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando crescer, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Amém? Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vocês Aleluia. têm noção da parábola que Jesus está contando? Jesus conta uma parábola aos discípulos, né? As pessoas que estão ao redor dele. Jesus conta que o reino dos céus, o reino de Deus, é como um grão de mostarda. Ou seja, o grão de mostarda, ele é um pequenino grão, um grão muito pequeno, né?
que um homem plantou em seu campo. E diz o versículo 32 que embora ele seja o menor, a menor, né? É a menor dentre todas as sementes. E atinge, né? A menor entre todas as sementes, mas quando ela é plantada, ela cresce. Cresce e se torna uma das maiores plantas e atinge a uma altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Amém? Glória a Deus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te entregar uma palavra profética que Deus colocou no meu coração através dessa palavra. Nós temos na Bíblia homens e mulheres que Deus planejou para elas um futuro brilhante, um futuro em que elas seriam muito mais, né? Que elas seriam, cresceriam, avançariam no reino de Deus e que elas seriam lembradas através da Bíblia como homens e mulheres que cresceram em Deus. Temos o exemplo de Davi, de José, de Gideão, homens que eram improváveis, pessoas que ninguém dava nada, pessoas que cresceram em Deus, pessoas ao qual Deus depositou unção, talentos, dons, né, para que elas crescessem e avançassem. Mas a palavra nos diz que o reino de Deus é como esse grão de mostarda, é pequeno, né? E que um homem plantou. Então, uma semente, ela precisa ser plantada. A semente, quando plantada, ninguém vê, porque ela cresce para baixo primeiro. Ela cria raízes. E uma semente, quando tem raízes profundas, ela é uma árvore forte, uma planta forte. Mas a palavra de Deus nos diz que o homem plantou, né? E que, embora ela seja pequena, essa semente, ninguém, ao olhar para aquele grão tão pequeno, imagina que um dia ela se torna grande, uma grande árvore, que atinge uma altura que ninguém imaginaria como ela se tornaria, e que ela abriga outros animais, outras aves do céu, né? Aves que vêm fazer ninho ali nela. Então, o que eu quero dizer é que pela história de Davi, ninguém dava nada para ele. Ele era um pequeno pastor de ovelhas, um simples pastor que cuidava das ovelhas do seu pai, que estava no seu pasto. Mas Deus escolheu Davi para ser o rei de Israel. Escolheu Davi para reinar. Escolheu e enviou um profeta para ungir Davi. E esse profeta olhava para Eliabe, que era bonito, bem arrumado, que tinha uma aparência, né, de quem era alguém que poderia ser rei, mas não, Deus escolheu alguém simples, alguém humilde. Deus escolheu Davi, né? Escolheu Davi, o profeta ungiu Davi. Davi ainda esperou alguns anos, voltou para o pasto para cuidar das ovelhas do pai, mesmo ungido. Ele teve que esperar alguns anos para a promessa se cumprir, né? Mas essa palavra nos diz que Deus, ele escolhe os pequenos, né? Para confundir os grandes, para confundir quem se acha. Que nada no reino de Deus começa grande, né? Começa algo pequeno, mas Deus, ele se move no inesperado. Deus, ele se move aonde ninguém espera nada, né? Falaram mesmo para Jesus, será que pode sair alguma coisa boa, né, de Jerusalém? Será que pode sair alguma coisa boa daquele lugar, daquela pessoa? Mas é tão simplesinho, é tão pequenininho. Mas Deus, ele pega quem ninguém dá nada, quem ninguém investe, porque Deus, ele vai investir, né? Naquela pessoa, vai dar uma unção, uma missão, um propósito para que o reino de Deus se manifeste através da vida dessa pessoa, para que ela cresça, para que ela alimente outras, para que ela cuide de outras pessoas. Isso depende da nossa fé, depende do amor que nós temos pelo reino de Deus. Então, a palavra, meus irmãos, ela é forte no sentido de que começamos pequenos, né? Somos treinados, capacitados por Deus, mas para propósitos grandes,
Porque Deus, ele é grande, o reino dos céus, embora pareça pequeno, não é. Deus quer estabelecer na terra o seu reino e ele escolhe pessoas. A história de Davi é conhecida, a história de José também. Foram pessoas que cresceram na presença de Deus, cresceram, passaram, embora eles tenham chegado a um nível de governo, né? Um chegou a ser realmente o rei, promessa que Deus cumpriu na vida de Davi, mas os processos foram dolorosos, foram difíceis. Eles tiveram que tomar decisões, não que eles não erraram, eles erraram, mas Deus estava na vida deles. A fé deles estava em Deus, a fé, a obediência. José mesmo, sendo um escolhido de Deus, foi vendido pelos irmãos, né? Foi rejeitado, foi para a cadeia por acusação de ter feito algo que ele não fez, mas ele continuou obedecendo a Deus, ouvindo a Deus, fazendo tudo com excelência, né? Até chegar a ser o governador do Egito. Então, processos dolorosos, coisas que Deus foi trabalhando na vida dele. Então, Davi, assim como José, pessoas simples, pessoas que ninguém investiu, pessoas que talvez os irmãos, a família dizia, esse aí não vai dar em nada. Mas Deus já tinha um propósito, um destino, algo grande para fazer na vida deles. E eles manteram, né? José, nós sabemos que a família, depois de muitos anos, ele encontra com a família, ele salva a família de uma fome muito grande que aconteceu no Egito. Ele salva da fome no Egito, não, lá na cidade onde o pai dele e os irmãos estavam. Eles foram para o Egito buscar exatamente comida, trigo, que não tinha. E eles estavam passando fome. Então José foi usado por Deus para um propósito, para salvar nações, para salvar a sua própria família, um propósito de Deus, uma missão de Deus para ele. Então, o que eu quero dizer para você é que embora você se sinta pequeno, embora você se sinta excluído, embora você se sinta, enterrado, escondido, se te enterrar, se te esconder, saiba que você é uma semente. Embora você seja pequeno como esse grãozinho de mostarda, Deus pode tornar você grande, né? E o reino de Deus se manifestar através da sua história, através do seu propósito. Eu não sei qual é o propósito de Deus com você, de você propagar o evangelho, fazer o evangelho ser conhecido, fazer Jesus Cristo ser conhecido, através do seu louvor, através da sua intercessão, através, da palavra de Deus, mas que você não desista, apesar, das circunstâncias, das lutas, dos problemas, porque José não desistiu, Davi também não desistiu, tem Gideão também que se sentiu menor, era a menor família, o menor clã, como é que eu tô aqui até tá sendo atacado pelos inimigos, perdendo, mas Deus escolheu esses homens para eles serem grandes. Talvez no momento eles olhavam para ele e diziam, não tem jeito, como é que eu vou fazer alguma coisa para Deus, eu sendo tão pequeno, tão pobre, tão falho, tão pecador, mas Deus escolheu. Então Deus, ele se move de maneira inesperada. Os escolhidos de Deus, até mesmo Jesus, ele foi rejeitado pelos homens, mas ele não foi rejeitado pelo reino de Deus, ele era escolhido no reino de Deus. Ele era uma semente que foi propagada na terra, onde o evangelho foi propagado, aonde a missão de Jesus Cristo fez outros discípulos que foram propagando o evangelho, que foram fazendo o reino de Deus crescer na terra. Então parece que o reino de Deus é pequeno como esse grão de mostarda, mas o reino de Deus, ele sendo propagado através de nós, ele vai crescer. O reino de Deus será conhecido através de nós. Então, que nós possamos nunca desistir do nosso propósito, do propósito que Deus tem conosco. Olhando para as circunstâncias, olhando, para as circunstâncias ao invés de termos fé naquele que nos enviou, naquele que nos criou, a fé e o amor para propagar o reino de Deus na terra. Então,
Eu quero profetizar que grandes coisas Deus fará nas nossas vidas. Eu quero profetizar que nós somos esse grão de mostarda, que nós teremos um futuro grandioso em Deus. Porque quem dá o crescimento é Deus. Quem define aonde você vai chegar é Deus. Quem você será no seu futuro é Deus. Mas o teu futuro depende do teu presente. Que você não desista hoje. Que você permaneça firme, tendo fé que Deus, Ele muda a história, Ele muda as circunstâncias, Ele faz uma reviravolta e que ninguém, nem Satanás, poderá impedir os planos de Deus na sua vida. Amém? Então que nós possamos compreender, né? Que Deus, Ele nos levanta, Ele nos unge, Ele nos capacita. Então valorize tudo que Deus já depositou na sua vida, dons, né, unção. Valoriza tudo isso e usa para glorificar o reino de Deus. Usa para propagar o evangelho, usa para louvar a Deus, usa para fazer missões, usa no seu propósito, porque na história Deus usa muitas e muitas pessoas que eram pequenas, né, para propagar o reino de Deus, para que as pessoas vejam o reino de Deus trabalhando, se movimentando, para que as pessoas glorifiquem o nome de Deus. Então, que nós possamos receber essa palavra hoje, né? E diz que essa árvore, essa semente, que ela se tornou uma das maiores plantas, ela atinge uma altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Então, as pessoas, né? Pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho, ao nosso redor, pessoas que nós vamos cuidar, que nós vamos alimentar, que nós vamos ajudar, né? Terá pessoas, sim, que nós vamos ajudar na caminhada cristã. Pessoas que talvez vão chegar até nós feridas, pessoas que talvez vão chegar precisando de uma direção, de uma oração, né? De uma palavra. Então, que nós possamos valorizar o que Deus já colocou em nós. Talvez para alguns nós sejamos pequenos, né? Mas a gente não deve menosprezar os pequenos começos, né? Todos nós estamos começando em um projeto, na obra, na vida, mas Deus, só Ele sabe o que Ele tem planejado para nós. Então permaneça na fé, no amor e na obediência a Deus, para que o reino de Deus te capacite, para que Deus escreva a tua história, para que você seja alguém grande no reino de Deus. Alguém que o reino de Deus, que o Pai olhe e diga assim: esse é o meu filho, essa é a minha filha amada, que propaga o reino de Deus na terra. Através dele, através dela, eu vou mover, eu vou fazer o inesperado. Aquilo que ninguém espera, Deus vai fazer através da sua vida. Então a palavra de hoje, seja uma semente, propaga o evangelho, faz a tua parte, faz o teu propósito, caminha por fé, o justo caminhará pela fé, né? E se retroceder, Deus não se agradará de nós. Então, fé e amor no coração e vamos trabalhar em prol do reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Essa era a palavra que eu tinha para hoje. Vamos lá declarar o Salmo 91. Ainda que você esteja com batalha na mente, com muitas lutas, com muitas guerras, se mantenha no seu propósito, se mantenha firme, que Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar na terra, amém? Vamos lá declarar o Salmo 91? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em pedra.
Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobrir de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém, amados? Vamos orar? Amado Deus e poderoso Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que nós possamos, meu Deus, sermos uma semente, ainda que improváveis. Eu sei que o Senhor irá fazer grandes coisas na vida dos Teus filhos e filhas que estão aqui. Que o Senhor venha se mover naquilo que é inesperado, naquilo que ninguém dá nada, na vida daquele e daquela, que ninguém dá nada, Pai, que as pessoas olham e dizem, talvez não vai crescer, talvez não vai prosperar, mas pela fé que ele tem no Senhor Jesus, ele vai crescer, ele vai prosperar, ele vai se tornar uma árvore grande, uma árvore que Deus capacitou, que Deus ungiu, que Deus treinou para cumprir a sua missão, Pai. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, nós declaramos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que a nossa fé esteja depositada em Jesus Cristo, não na circunstância, não se temos ou não temos, mas que nós possamos ser ungidos, preparados, lançados pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, vem guardando, protegendo, livrando de toda investida maligna, de toda batalha na mente, de todo pensamento que não provém de Deus. Que os teus filhos e filhas possam avançar, Pai, sem retroceder, avançando para o alto, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então fica na paz do Senhor Jesus. Nós voltamos amanhã.